Então a inovação, às vezes, ela é da maneira que você apresenta um produto. Com certeza. Ele não é só tecnologia, embora tenhamos, né? A gente trabalha com tecnologia na Bolo da Madre, a gente ama BIs, estudar números, eu sou fissurada por isso. Eu falo que eu não gosto de nenhuma conversa na Bolo da Madre com achismo, nenhuma conversa é empírica, é sobre em cima, sempre com números e com dados. Por isso que a gente tem aí desde o início sistemas que nos apoiam, né? A Lynx está com a gente há tanto tempo, apoiando nessa ferramenta para ter histórico de dados. Eu adoro essa leitura. Então, desde o início, a inovação vem desse lugar também, de você trazer tecnologia para fazer leitura de dados, de produtos, de o que está acontecendo naquele momento, o que vendeu no mês passado, o que vai vender em um ano no outro. Então, a gente está sempre nesse lugar de tecnologia, mas não necessariamente é isso. Né? A inovação ela pode estar num produto completamente simples, de uma maneira que você apresenta. Com certeza. Algumas marcas nascem de um plano de negócio, outras com grandes investimentos. Nosso bate-papo de hoje, eu vou trazer Daniele Pellipa, CEO e fundadora de uma marca amorosa, que tem muito carinho envolvido nela, que é a Bolo da Madre. Dani, muito obrigado por estar aqui conosco, um prazer em tê-la aqui no nosso podcast. E eu já queria começar pedindo um favor. Conta a sua história. A gente estava conversando um pouquinho antes e ela é linda. Acho que vale a pena a gente começar assim. Olha, falar da Bolo da Madre é sempre um entusiasmo imenso, né? Porque é a minha história, é a história da minha sócia, é o que eu respiro hoje. Então é uma delícia falar da Bolo da Madre. Ela nasceu há 12 anos em Jundiaí, iniciamos lá a Bolo da Madre, já no formato já intencionadas ao sucesso, porque já no oitavo mês a gente já tinha a primeira loja franqueada da Bolo da Madre. Isso sem recurso algum, tá, gente? Só na loucura. É que a gente conversou um pouquinho antes, a gente já sabe dessa história. Exatamente. Então, iniciou de um sonho mesmo, a vontade de trazer essa memória afetiva através dos bolos, mas muito mais que isso, foi uma necessidade imensa naquele momento e que fez com que a Bolo da Madre hoje performasse dessa forma, mas teve essa intenção de sucesso, mas antes disso teve muita garra, né? Muita vontade de fazer dar certo, né? Legal. Esse lugar de Bolo da Madre. Muito bom. Conta pra mim, da onde veio a inspiração do bolo da Madre? De onde que saiu essa história? Você sabe que a Bolo da Madre surgiu numa necessidade do meu filho, numa festa de aniversário dele. Não existiam bolos de aniversário simples, existiam bolos simples, que é o que eu trabalho hoje, que são os bolos do dia a dia. Mas um bolo de aniversário só existia confeitado ou com pasta americana, ou com muitas camadas de recheio, e criança não quer comer isso, não queria comer aquilo. Mais simples, né? Queria mais simples, eu queria um bolo de brigadeiro simples. Legal. Então era um bolo, como minha mãe fazia, um bolo de chocolate com massa e passar brigadeiro e jogar granulado em cima. Não existia isso no mercado. Então eu fui buscar isso na minha cidade, que é em Jundiaí, e não existia. E aí aquilo trouxe uma provocação e eu levei isso para minha sócia porque eu senti isso uma frustração e fui desabafar com ela, Feiro. O aniversário foi lindo, foi do jeito que eu imaginava, né? Eu queria um aniversário simples, então eu resgatei também naquele momento as brincadeiras infantis. Para as meninas eu trouxe bambolê, para os meninos eu trouxe peão, amarelinha. Eu queria um bolo simples para combinar com essa festa. Porque só existiam também ali na minha cidade um movimento de buffets caríssimos, aquela coisa toda cheia de barulho. Que também não é a identidade da marca. A marca é muito mais simples, né? E a marca é muito simples. E aí, essa frustração trouxe uma provocação, levei para minha sócia, ela falou, gente, isso é um bom negócio. E nasce a Bolo da Madre através desse movimento de necessidade do meu filho, e que aí a gente vai pesquisar, idealiza e nasce Bolo da Madre. Legal, baita história. Acho que toda história tem um começo legal, e a sua tem um começo incrível, né? Sim. As receitas, elas vêm dos livros das suas avós, das suas tias. Sim. Como que você conecta essas receitas com a identidade da marca? Então, as receitas realmente saíram dos nossos cadernos, né, de mãe, tia, avós. E hoje, para conectar, é uma conexão que faz muito sentido, Pedro. Por quê? São receitas que não mudam. Não mudam? Não mudam. Você pode gourmetizar tudo nessa vida. Você sempre vai resgatar o que você tem de memória, o que é do dia a dia. Então, eu sou a favor, tá, de gourmetizar. Às vezes é bom. Às vezes é bom, mas aquilo é por um período.
né? Então você pode ter o bolo de cenoura ali cheio de brigadeiro, ou você pode colocar Nutella, você pode trazer o bolo de cenoura com várias camadas, vulcão, fazer de várias maneiras. Mas o que conecta, o que faz sentido e que está no nosso dia a dia é o bolo de cenoura simples, né? Que é o do dia a dia. Do dia a dia, né? E hoje as mães não fazem mais bolo, e muitas avós também não mais, porque tem bolo da madre e outras casas especializadas no setor, né? Sim. Mas o engraçado que é o seguinte, quando você leva esse bolo para a mesa, esse bolo para o seu filho, para sua casa, ele não precisa sair diretamente do forno. Não. Ele já tem uma memória ali de que a mesa ela tá cuidada, aquele momento, aquele encontro, aquela celebração, seja no aniversário, ou num café, ou numa conversa, né, que a gente traz o bolo, ela já está ali sendo fortalecida. Então as pessoas falam, mas essa memória afetiva ela vai continuar. Porque se você tem esse bolo em casa, resgatando esse momento de mesa, que para mim também a mesa tem algo espiritual, em todo o contexto de narrativa de comida, a mesa de família, ela é espiritual, a mesa ela tem esse lugar espiritual. Então você vai estar sempre ali conduzindo esse lugar de memória afetiva, e isso vai ser repassado de gerações para gerações. Que legal, que legal. Ô Dani, a Bolo da Madre é uma marca muito tradicional, muito afetiva, família, com as receitas também muito tradicionais. Como que você conseguiu conectar essa tradição, a família, com a tecnologia de hoje em dia? Onde que deu esse match com a marca? A inovação ela sempre existiu na Bolo da Madre. Desde o início? Desde o início. Legal. Nós somos a primeira marca a fazer no início o bolo churros, que não existia no mercado. Que é hoje, gostoso, inclusive. Maravilhoso. Teve até crítica na época, na Veja, porque era um doce de leite. Eu lembro que eles falavam, de churros esse bolo não tem nada. Porque realmente não tinha nada, era só as pitangas, o formato, e era de doce de leite, né? Realmente, um churros ele é frito. Mas hoje eu lembro que fazia fila nas nossas lojas no início. Então a crítica foi boa, né? Ajudou. Por conta do bolo de churros, não existia no mercado. Legal. Hoje tem tudo, até mistura pronta, tudo que você imagina tem churros. E a Bolo da Madre, desde o início, ela nasceu com essa inovação num produto completamente simples. A única coisa que a gente fez foi colocar pitanga de doce de leite imitando os churros. Então a inovação, às vezes, ela é da maneira que você apresenta um produto. Com certeza. Ele não é só tecnologia, embora tenhamos, né? A gente trabalha com tecnologia na Bolo da Madre, a gente ama BIs, estudar números, eu sou fissurada por isso. Eu falo que eu não gosto de nenhuma conversa na Bolo da Madre com achismo, nenhuma conversa empírica, é sobre em cima, sempre com números e com dados. Por isso que a gente tem aí desde o início sistemas que nos apoiam, né? A Lynx está com a gente há tanto tempo, apoiando nessa ferramenta para ter histórico de dados. Eu adoro essa leitura. Então, desde o início, a inovação vem desse lugar também, de você trazer tecnologia para fazer leitura de dados, de produtos, de o que está acontecendo naquele momento, o que vendeu no mês passado, o que vai vender em um ano no outro. Então, a gente está sempre nesse lugar de tecnologia, mas não necessariamente é isso, né? A inovação ela pode estar num produto completamente simples, de uma maneira que você apresenta. Com certeza. E no início da Bolo da Madre, além desse produto, que foi um sucesso no começo, não tinha mesmo... Isso foi disruptivo, né? Foi disruptivo. A embalagem da Bolo da Madre, ela era completamente diferente do mercado. Era uma embalagem, a gente entregava um bolo simples, uma embalagem envelopada, que aparecia o bolo. Hoje eu não a trouxe aqui, mas foi uma embalagem que não existia no mercado, não era sacola, era algo que aparecia o bolo, pra de valorizar papelão, diferente, com laço. Então isso também, a entrega do produto numa embalagem já é uma inovação. A maneira como a gente apresenta esse bolo, a maneira que a gente comunica nas redes sociais, a voz de marca, ela foi também disruptiva naquele momento, como que a gente se comunicava com o cliente através desse produto. Então, a inovação ela acontece em vários pilares da Bolo da Madre e não somente em tecnologia. Legal. Então esse é um lugar que a gente sempre atuou em inovação. Vamos continuar nesse gancho de gestão com tecnologia, com inovação. A Bolo cresceu muito nos últimos anos e vocês fazem uma gestão muito próxima do seu franqueado. O que vocês entendem de diferencial para um franqueado da Bolo? E quais são as ferramentas que vocês usam no dia a dia, que vocês indicam para o franqueado, falar, olha, isso aqui é muito importante vocês terem no seu dia a dia para a gestão do negócio deles? Sim, claro. A gestão para o franqueado na Bolo da Madre, ela é muito fortalecida, porque nós entregamos a gestão para ele, né? Ele tem que ter, ele tem que buscar se capacitar em outros lugares, nesse lugar de gestão e tantas outras habilidades para ser um gestor de negócio. Mas ali na Bolo da Madre, a gente entrega muitas ferramentas para ele, né?
né? Então, ele consegue ali entender sobre o seu negócio, os números, BIs, entregamos para ele o tempo todo como que ele vai se comportar nas redes sociais, nós entregamos ali como que ele vai entender, como que ele entende, né? Ele pode entender o marketplace, como que ele atua no delivery. Então, a gente, o tempo todo a gestão tá ali, né? A Bolo da Madre, ela é uma universidade para o franqueado. Que legal. Porque ele entra ali não sabendo muita coisa. Na verdade, ele não precisa saber nem mesmo vocês fazer o bolo. ajudam ele no dia a dia. Isso, no dia a dia. Então, a gestão é feita pela Bolo da Madre. Claro que ele tem que se capacitar. A gente está sempre levando essa provocação para o franqueado. Que é importante. Que é muito importante. Mas ali a gente entrega essa gestão para o franqueado, desde contratação, manuais para tudo. Temos, assim, consultoria de nutrição. Temos as nossas boleiras, né, que estão ali atuando, apoiando o franqueado o tempo todo, né, com as boleiras, vendedoras. Temos pessoas de relacionamento na rede, para estar falando com as atendentes. Então, temos aí consultoria de arquitetura. Entregamos o negócio fechadinho ali para o franqueado. Pronto para ele tocar o dia a dia. Para ele tocar o dia a dia. Que legal, né? que legal. Esse é o papel, principalmente, de um formato de negócio do franchise. É fazer com que esse empreendedor, esse franqueado, ele entre e tenha todo o apoio necessário para ele operar o seu negócio. Isso é muito importante. Muito importante, né? Porque tem ali uma curva de aprendizado que é minimizada. Sim. Né? Justamente porque ele entra para o negócio, porque a gestão vai ser feita ali, os números. A gente olha muita coisa, né? A leitura é toda feita internamente, é interna. E muitas vezes o franqueado busca uma franqueadora, uma marca relevante, justamente por isso, porque ele não tem esse know-how, ele não tem esse conhecimento, e ele espera que você passe isso para ele. Esse Mas é o nem nosso todas negócio. Conseguem fazer isso como vocês estão fazendo. Isso é muito bom. Não é algo tão fácil mesmo. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que estar ali o tempo todo se desenvolvendo nesse lugar, o seu time tem que estar com cabeça que, assim, o seu cliente é o franqueado, a cadeira principal aqui dessa mesa é do franqueado. É isso aí. Essa é a cadeira, né? Então, o tempo todo estamos estimulando o nosso time para atuar de frente, para apoiar os nossos franqueados nesse lugar de atuação e desempenho. Que legal. Vamos continuar no tema franqueado. Como você nos disse, você franqueou sua primeira loja com 8 meses de marca. É muito cedo. Sim. Qual que foi o ponto de virada que você e sua sócia falaram assim, vamos para a franquia? Porque tem 2 caminhos normalmente, 3, né? Ou você vai para o seu capital próprio e vai abrindo todas as suas lojas na sua coragem, ou você vai para a franquia, ou você pega um investimento, enfim, aí você tem outras formas de expansão. Por que franquia? Olha só, a minha sócia, ela era franqueada de outra marca. Legal. Então, quando ela entrou, eu nem entendia muito bem o que era isso. Claro que eu sabia o que era franquia, mas era algo muito distante para mim. E eu me recordo que eu queria uma loja, né, a Bolo da Madre, eu queria tudo com peças de antiquário. Então eu queria... Que é a marca registrada. Uma cristaleira, Legal. eu queria a mesa. Ela falou, não dá para garimpar. Se você quer replicar um modelo de negócio, não vai dar para a gente ficar garimpando. Nós vamos crescer muito porque esse negócio vai ser no formato de franquia. Legal. E desde da primeira loja, né, que nasceu em Jundiaí, nós fomos formatando manuais. Que legal. Manuais de obra, manual de tudo, né? De como a gente poderia entregar para replicar a segunda loja. Então, ela já foi intencionada a isso desde o começo, por quê? Sabíamos que nós duas não tínhamos financeiramente capital para isso, para escalar. E é difícil de mesmo, início. Né? É difícil. Não tínhamos não tínhamos recursos para isso. Eu, por exemplo, com a Bolo da Madre, eu entrei endividada, né? Vendi meu carro. Legal. Né? Então, não tinha essa possibilidade. E o que a franquia, naquele momento, nós vislumbramos, né, o vislumbre nesse lugar, foi porque a gente sabe que a marca, ela seria conhecida quanto mais ela tivesse lojas espalhadas ali na região. Legal. E esse seria o formato da gente criar uma marca, a Bolo da Madre. Então, a intenção no início, o propósito não era enriquecer, como a maioria das pessoas querem, né? Não que esse não seja o propósito, óbvio, mas queríamos uma marca, queríamos ser conhecida com a Bolo da Madre. E a franquia, ela te possibilita isso, né? Porque na hora que você tem pontos de venda espalhados, você se aproxima. A marca, ela tem... O ponto de venda, ele se aproxima do consumidor.
E a Bolo da Madre iniciou nesse formato, se aproximando do consumidor desde o primeiro momento através das lojas franqueadas. Que legal. Em 8 meses a gente inaugurou a primeira loja em Piracicaba, ela existe até hoje. Que legal. Né? Tem aí 12 anos, eu acredito, essa loja. A nossa franqueada ela tem mais 3 lojas em Piracicaba, uma loja linda. E foi a primeira loja depois de 8 meses de inauguração. Que legal. Da primeira. Ainda falando do nosso time de franqueados, que eles são muito importantes no negócio de vocês. O business de vocês não é só vender bolo, é você trazer um acolhimento, trazer um carinho para quem compra o seu produto. Como que é o processo de seleção desse franqueado? Porque ele tem que cuidar do seu produto, do seu bolo e do seu cliente. Sim. Quais são as características que vocês escolhem ou que vocês têm que ter, né, nesse franqueado? Esse franqueado ele tem que gostar de gente. Legal. Aliás, Que legal. eu acho que qualquer negócio que você venha fazer hoje, você tem que gostar de pessoas. E principalmente a venda do bolo, ele é muito de se relacionar. Não só no ponto de venda, né? O principal faturamento ele está fora do ponto de venda. Aliás, o ponto de venda ele nunca foi o protagonista de nenhum negócio. Né? Nunca foi. Pós-pandemia, mais ainda. Você tem que buscar esse cliente fora. E o bolo, ele dá muitas possibilidades através disso. Concordo. Porque o bolo, ele está em todo lugar. Então, principalmente em coffee breaks de empresas, de ele parabéns no RH, momento. em salões de cabeleireiro, em clínicas estéticas. É para todo momento ali? Momento. É legal. Então sempre tem um bolo, porque o bolo ele traz esse acolhimento, esse welcome, né? Esse oi, vem pra cá, toma um café com a gente. Seja numa clínica estética, no salão de cabeleireiro ou num aniversário da firma. O bolo ele tem esse lugar de presença. Então o nosso principal faturamento ele não é no ponto de venda, ele é fora. Legal. Então a gente precisa que esse franqueado ele goste de pessoas, ele possa se relacionar e esteja ali em torno, né, cuidando do entorno. Porque muitas vezes você tá nesse lugar de ter uma loja de um ponto de venda e você não consegue conhecer você não conhece os seus vizinhos. Não se conecta. Não se conecta. E negócios, eles são locais. Eu concordo. Né? Negócio, ele é local, né? Então você tem que se relacionar principalmente no seu entorno, na sua região, na sua cidade. E com bolo é muito fácil. Abre muita porta, né? Muito, muito, muito. Abre né? muita porta. Claro, não é só se relacionar e gostar de gente. Óbvio. Tem que ter habilidades em gestão, tem que ter entusiasmo. Tem que estar ali cumprindo os padrões. Com brilho no olho. Isso, exatamente. Né? Pensa naquele... Quando eu olho, quando eu falo, eu me recordo daqueles comerciantes quando pequena, eu sou mineira, das cidades que tinham mercearias. Eles sabiam o nome da sua mãe, da sua tia, da sua avó. Anotavam na caderneta. Eles tinham um brilho no olhar, completamente eles gostavam daquele lugar. Legal. Então você tem que ter essa habilidade também, né, de ter um brilho no olhar, fazer acontecer, né, e pilotar todo dia o jet ski, porque você olha o que não aconteceu uma semana, 2 dias atrás, o que não pode acontecer, você tem que olhar para isso para não repetir na semana seguinte. Certeza. Então tem que ter essa agilidade, tem que ter alguns recursos que possam ali fazer com que esse franqueado tenha essa força de venda. Que legal. Né? Muito bom. A gente estava falando dos pontos de venda e eu acredito que é um dos desafios, primeiro você achar uma localização boa, porque o bolo, como a gente acabou de falar, ele transaciona muito bem na região primária que ele atua, mas dentro da loja vocês têm uma decoração própria. Como que vocês conseguem garantir? A gente falou um pouquinho agora de processos, de book, de franquia, né? Como que vocês conseguem garantir que cada loja fica muito parecida uma com a outra? Porque hoje você entra lá de Jundiaí ou de Piracicaba e você fala assim, ué, mas é a mesma, né? Onde que eu tô? Sim, sim, sim. Como que vocês conseguem garantir isso? Então a gente tem uma consultoria de arquitetura, né? Legal. A gente tem essa consultoria, né, de arquitetos na Bolo da Madre, que apoia nesse lugar de padrões com os móveis, com toda a louça, tudo que tem na Bolo da Madre hoje é dentro dos padrões. Então Legal. você tem que realizar isso, né? Tá tudo dentro do padrão. O book então, já foi pensado nisso. Já foi pensado nisso. Até porque é por isso que eu não conseguia colocar a cristaleira do antiquário, a mesa do antiquário. Ia ficar muito caro também. Ia ficar muito caro. Mas hoje nós trouxemos também para Bolo da Madre esse lugar de aconchego retrozinho, né? Que legal. Então, o mobiliário é pensado nisso também, as goleiras, a maneira que a gente expõe o ponto de venda, toda a comunicação da marca. Muito bom, muito bom. A gente falou de expansão, a gente falou de ponto de venda, e eu queria que você trouxesse pra gente quais foram os principais desafios que vocês tiveram nessa expansão nacional, porque hoje vocês são uma das maiores marcas de bolo do Brasil.
Quais são esses desafios, quais foram esses desafios e o que você imagina para os próximos 2, 3 anos? Olha, desafios, né? Os desafios sempre acontecem nesse lugar de padrões, né? Manter o padrão da marca. É muito difícil, né? É difícil, mas é possível. Sim. Quando você tem os processos bem definidos. E é isso que nós fazemos o tempo todo. Então, quando a gente faz essa expansão, você tem que, muitas vezes, buscar fornecedores locais, porque eu tenho loja em Manaus. Sim. Então, eu tenho que fazer o bolo lá. O lead time. Vermelho e azul. Tem que fazer, tem que fazer. Então, você vai buscando fornecedores locais para esse processo, né? Então, eu acredito que um dos maiores desafios mesmo é o padrão. Legal. Você manter esse padrão. Hoje, realmente é difícil. Isso, né? Que é algo hoje para nós... É difícil, mas é possível porque acontece na Bolo da Madre. É execuível, né? Se você comer um bolo aqui em São Paulo, é o mesmo de Jundiaí e é o mesmo de Manaus. Legal. Né? Mas aí, como você vai apresentar esse bolo na frente de loja? O padrão de comunicação, a voz de marca, a cultura. Porque é muito mais de só vender o bolo. É todo o que envolve a cultura, a voz de marca, a maneira que você vai apresentar, como que é o sorriso dessa atendente, como que é que você conversa com esse cliente, Legal. como que você se posiciona numa rede social. Então, esse padrão hoje é muito mais difícil, inclusive, do que o bolo. Porque o bolo, eu tenho os fornecedores homologados, temos aí os produtos que você entrega para o franqueado, que vai sair o bolo igual. Em todo lugar. Em todo lugar. Legal. Em todo lugar. Então, o desafio é sempre fortalecer seus processos cada vez mais, para que o seu franqueado, ele entenda a cultura da Bolo da Madre e possa aplicar onde ele estiver. E a cultura da Bolo da Madre é essa marca que gosta de celebrar, essa marca que está próxima ao seu cliente, essa marca que se relaciona de uma maneira no entorno. Então, como que faz isso, né? Através de você estar sempre ali fortalecendo seus processos, treinando esse franqueado, nesse lugar de relacionamento, gestão e tantas outras coisas. Vamos falar de cultura, que você colocou muito bem. Como que você consegue difundir a cultura, a cultura da Bolo que vem de você, da sua sócia, para as 80 lojas? É difícil isso? Ou vocês já conseguem fazer isso com Sempre tranquilidade? vai ser um desafio. Não é que seja difícil, é um desafio. Sim. Porque quando são uma rede própria, é mais fácil, porque você se comunica tudo ali, né? É diferente, né? Mas é com muito treinamento com o franqueado, treinamento com os colaboradores. A equipe está sempre em loja, então a gente tem treinadora de bolos, treinadoras diferentes de loja, para que possa passar esse movimento. O que é a Bolo da Madre, né? Como que a gente conversa com esse cliente? Como que a gente entrega esse bolo? Como que são os padrões de excelência aqui? O que é prezar a excelência em todos os detalhes? Então, o tempo todo é muito manual, newsletter, conversa, vídeo. E hoje está muito mais fácil. Muito porque mais. Hoje você faz isso tudo online, né? Sim. Então, você tem ferramentas hoje na Bolo da Madre que você fala o tempo todo com o franqueado através ali, em tempo real mesmo. Tempo real. Então, é muito fácil. Então, você liga ali uma câmera e já fala, daqui a pouco ele assiste mais tarde. Então, hoje está mais fácil. Então, essa cultura é sempre fortalecida nesse lugar com os nossos franqueados, que é o nosso primeiro cliente. O franqueado sempre vai ser o nosso primeiro cliente. Isso eu concordo. Porque antes, quando você começou, e eu também vim do varejo, era diferente. Não tinha WhatsApp, não tinha vídeos rápidos. Não tinha. Era literalmente barriga no balcão, um a um, passando uma loja por loja. Exatamente. Eu acho que a tecnologia veio nos ajudar com isso também, né? Ajudou muito. A tecnologia ajudou muito nesse lugar de você poder conversar e disseminar mesmo essa cultura. Legal. A gente faz isso e exercita isso sempre. Todos os dias, né? Cultura tem que fazer todo dia. Vocês têm um portfólio muito grande de produtos. Qual que é a metodologia de criação de novos produtos sem perder a essência? Porque vocês, mais uma vez, a gente está falando muito disso, que marca amorosa, uma marca afetiva, mas vocês precisam estar sempre na vanguarda. Como que vocês conseguem balancear isso? Criar um produto novo, mas sem perder a essência de vocês? Pois é. Hoje o que a gente busca muito é simplificar a operação para que o franqueado, os nossos colaboradores, possam replicar, né, as nossas receitas. E mão de obra, né, tem essa escassez de mão de obra, então quanto mais você coloca a sua operação no formato mais simples, fica mais fácil de você atuar com o seu negócio. Então a gente simplifica muito. Eu fico
eu fico na parte de produtos, Legal. né? Eu que cuido de produtos da Bolo da Legal. Madre desde o início da marca. Então, eu estou muito à frente desse lugar. E a preocupação hoje na inovação é inovar no mesmo, no simples mesmo. Então, você Legal. pega um Red Velvet, o que você pode fazer através daquele bolo? Você pega um bolo de cenoura, pega um bolo... E você vai inovando dentro do simples, porque a marca, ela é simples. E o simples sempre foi o meu ideal estético na vida e na Bolo da Madre, não tem como ser diferente. Então, a gente atua reflexo, nesse né? lugar. Mas claro que tem que ter uma inovação, porque eles gostam, os clientes gostam de novidades, o franqueado também. Mas antigamente, algum tempo atrás, eu inovava em muitos produtos e a Bolo da Madre ela é conhecida pelo simples. Então, o que mais vende ali é o bolo de cenoura, é o bolo de laranja, é o bolo de limão, é o bolo de chocolate. Então, o que eu posso fazer com esses produtos? O que eu posso trazer nessas versões? Então, a gente tem aí datas comemorativas e a gente explora essas datas para que a gente atue de uma maneira mais fortalecida com produtos que a gente possa atuar de uma maneira diferente, digamos assim, né? Legal, legal. Redes sociais, como que vocês conduzem esse tema dentro da Bolo? E vocês já fizeram algum lançamento exclusivo para rede social? Conta um pouquinho como que vocês usam essa ferramenta de trabalho. É bem fortalecida desde o início. É bem legal mesmo, Bolo da Madre, nesse lugar. E a gente estimula muito o franqueado a realizar isso também. E é um desafio que a gente estava falando. É um desafio, porque a maioria dos meus franqueados, geração 40 a mais. E, gente, eu não tenho habilidade. Se eu não tenho habilidade, eu tive que exercitar esse lugar por conta da Bolo da Madre. Eu fico imaginando aquele empreendedor raiz, 40, 50 anos, que tem que estar à frente do seu negócio em tecnologia. Então, nós temos dentro ali da Madre pessoas que estimulam isso, né? Uma agência de marketing que apoia em tudo. E tá ali, a gente está sempre estimulando, façam vídeos, e é incrível. As lojas que estão ali, que colocam a cara, que fala mais com a comunidade, ela tende a faturar mais. Porque as pessoas hoje, elas querem elas têm uma conexão do ponto físico com o digital, né? Um não substitui o outro. Legal. Mas o que acontece? Eles precisam se conectar. Então ele tem que sentir, muitas vezes, o consumidor, ele vai conhecer primeiro a Bolo da Madre, não ali pela Bolo da Madre Tatuapé, por exemplo. Bolo da Madre Jardins, por exemplo. Ele primeiro ele faz essa busca, ele olha ali, opa, vou lá nessa loja. Então, muitas vezes, o ponto de contato desse consumidor primeiro é ali, né? E a gente estimula o franqueado a realizar isso. E na Bolo Matriz, a gente está sempre realizando muitos movimentos para que ela tenha esse contato, para que o cliente, né, a marca, possa se aproximar cada vez mais do consumidor, do cliente. Que legal, isso é bem legal mesmo. E o Instagram de vocês é bem a cara de vocês, né, cara? Isso, eu acho que isso faz essa conexão ficar mais fácil com o seu cliente. Porque não dá para colocar panfletagem. E claro, você vai abrir Bolo da Madre, algumas Bolos da Madre, assim? Porque a gente tem um material que a gente entrega para esse franqueado, né, que ele pode utilizar e pode personalizar em pequenas coisas. E aí eles começam a colocar uma panfletagem ali de bolo, isso não conecta. Não é mais isso que funciona. Não é. Então, bolo, valor, não é isso que... Isso não atrai mais. Mas eu falo, é melhor do que não ter. Porque hoje você não vai para um site procurar um produto. É difícil, você vai no Instagram, você vai procurar um médico, um fornecedor, você busca tudo pelo Instagram. Então, eu prefiro que eles estejam ali, Bolo da Madre e tal, Bolo da Madre daquele formato, porque pelo menos o cliente sabe ali tem um contato para pedir, ele se relaciona, ele faz o pedido por ali muitas vezes, através do direct, eu tenho o WhatsApp. Então, eu falo, mesmo nesse formato é melhor do que não ter. Tem que fazer. Tem que fazer. Tá. As redes sociais hoje é muito importante. Gera muita venda pra gente. Gera um movimento, as pessoas gostam. Isso é legal. Vamos mudar um pouquinho de tema. Vamos falar um pouquinho das iniciativas sociais que a marca tem. E vocês têm duas frentes muito legais, que é o Bolo Sonho e o Sonho do Luca. Ah, tá. Fala pra gente da onde que veio isso e qual foi o propósito de vocês terem essas iniciativas sociais, perdão. O projeto social chama Sonho do Luca, e aí a gente tem um produto que é o Bolo Sonho do Luca. Legal. Então o projeto é uma iniciativa que apoia associações que fomentam a educação como principal agente transformador de crianças e jovens em situação de risco muito legal. E vulnerabilidade nas principais periferias de São Paulo. Então, com a venda do produto do Bolo Sonho, você alcança esses projetos. Porque toda vez que um cliente compra o Bolo Sonho na Bolo da Madre, ele contribui para que eu chegue cada vez mais nessas crianças, nessas associações. Então, hoje a gente tem associações fortalecidas na qual a gente apoia, sempre
associações, né, ONGs, né, projetos que fomentam a educação como principal desenvolvimento das crianças e jovens, né? A gente quer que essas crianças possam sonhar com um futuro melhor. Então, por isso chama Bolo Sonho. Legal. Mas, na verdade, também o Luca está por trás dessa idealização. Quem é o Luca? O Luca é meu filho. Legal. Chama Sonho do Luca porque o Luca, quando criança, até hoje, o doce preferido dele, mesmo um homão de 19 anos, é o sonho de padaria. Legal. E aí, quando ele era pequeno, tinha uns 8 anos mais ou menos, ele chega pra mim, mãe, por que você não faz um bolo de sonho, um sonhão mesmo pra eu comer? Criança, né? Criança tem esse sonho. É lúdico. E aí, não é que deu certo? Eu falei, gente, é uma boa ideia. É só fazer uma massa parecida com bolo sonho. Um pouco maior. Colocar ali o creme de sonho, jogar um açúcar de confeiteiro e vamos vender o bolo sonho. E deu certo. Deu certo. E nisso, o bolo já nasce. A gente sempre quis atuar de maneira, eu acredito que uma marca ela tem que atuar nesse setor de sustentabilidade social. Se é cada possível, vez tem mais. que fazer. Tem que fazer. É um lugar do empresário. Ele Legal. tem que apoiar associações, ele tem que estar próximo, ele tem que contribuir para o futuro melhor para a nossa nação, né? Então, eu falei, gente, por que a gente, com esse bolo, por que a gente não... aí sonho, né? Vamos levar sonho para as crianças e jovens, cara, né? Crianças que possam ter atividades, lugares que que ela possa brincar. Que legal. Né? Porque quantas crianças no Brasil não têm o direito de brincar, né? Se desenvolver, se capacitar num lugar. Então é isso, o projeto ele é lindo, é adorável, sou apaixonada. Costumo falar assim, mude qualquer coisa na Bolo da Madre, mas menos não isso. Mude o meu sonho, não mexam no meu sonho. Legal. E o Luca trabalha na marca com você já ou ainda não? O Luca se interessa um pouco, eu coloco, ele faz propaganda e marketing. Que legal. Né? Então ele sempre tá ali. Já tá ali, já. Então ele vai lá de vez em quando apoiar, ele tá sempre próximo, ele escuta muito, né, sobre a Bolo da Madre, é a minha narrativa. Eu falo que muitas vezes ele foi tanto o meu suporte emocional, inclusive, porque filho. Então, ele tá ali envolvido, não tem como comigo e com a Fernanda no negócio, ele escuta muito da Bolo da Madre. Então, mesmo que seja por osmose, eu falo, ele já tá ali passou. Tá se desenvolvendo nesse lugar, né? Que legal. A gente tem muitos empreendedores brasileiros que têm um sonho de criar um Bolo da Madre ou criar produtos que eles próprios fazem em casa, que eu acho que nasceu muito disso também. Qual que é a dica ou o que você pode falar para esse empreendedor que você já foi um dia lá atrás, há 15 anos atrás, que tinha um sonho, tinha uma receita muito boa, tinha muita vontade, mas só de repente faltava coragem. O que você fala para esse empreendedor hoje? Empreendedor, né? Nesse formato aí de negócio, de food, né? De confeitaria. Sim. Olha, entenda de números. Legal. Não basta ser só confeiteira, você tem que entender de números, principalmente se você quiser alavancar seu negócio. E quem quer trabalhar com food, a qualidade hoje, né, as pessoas falam, meu produto, a qualidade do meu produto, isso é um patamar mínimo. É importante, mas ok, mas Você tem que existir ali, já nascer com qualidade. Eu sempre costumo dizer isso. Isso não é um diferencial no negócio. O diferencial é como você vai contar essa história. Como você vai entender dos números e poder olhar esses dados, que é o que a gente sempre teve desde o começo da Bolo da Madre, que já foi uma inovação. Olhar para esses dados e fazer diferente no próximo mês, fazer diferente na próxima semana. Então, entenda de números para que você possa aí se alavancar seu negócio. Que legal. Né? Se relacione muito bem localmente. E coragem, né? Tem que ter muita coragem, atuar, né? Vontade, entusiasmo. O que faz, eu acredito, os empresários terem sucesso hoje é entusiasmo, é coragem, é fazer acontecer, atuar de maneira aí fortalecida à frente do seu negócio e ganhar espaço, né? Ir para cima, eu concordo contigo. Ainda nesse ponto da coragem, a gente vê muitas franquias, marcas pequenas que começam um produto muito legal, mas elas, depois de 1, 2 anos, elas quebram, saem do mercado. O que você fala para esse empreendedor que já bateu a cabeça 1, 2 vezes, que já quebrou 1, 2 vezes, mas que ele tem ainda esse sonho de conseguir chegar no patamar do bolo? O que você acha? Eu já quebrei tantas vezes contra as coisas, contra os negócios. Essa história eu não sabia, Vamos lá, então. Eu acredito que faz parte desse processo, que não pode desanimar mesmo. Se você nasce para algo, se você tem um sonho, né, deseja isso. Tem gente que nasce com veia empreendedora, não tem jeito.
Eu sou uma pessoa que eu nunca consegui trabalhar em outro local, sempre fui empreendedora. Que legal. Sempre tive esse movimento de querer tá trabalhando para mim. Então, muitas pessoas, elas têm esse ímpeto, né, de querer empreender, de querer fazer acontecer, gerar uma marca. Meu sonho sempre foi ter uma marca. Então, isso é o que me impulsionou. Mas eu já quebrei muitas outras vezes. E dentro da Bolo da Madre, quase 2 vezes. Então, o que faz é você estar ali com muita coragem, resiliência, olhando para números, sabe? Tá ali pilotando um jet ski. O tempo todo aqui, você tem que estar ali virando, você tem que estar mudando a rota o tempo todo com uma agilidade, né, de percepção. Você tem que ter uma percepção ágil. O empreendedor, ele tem que ter essa percepção. Que legal. Mas eu acredito que faz parte do processo, muitas vezes, não dar certo em outras coisas, para que outras venham. Porque aí você teve uma aprendizado naquele local. Sim. E isso faz com que o outro seja completamente diferente. Não dá para desistir na primeira vez, não. Não dá. Isso eu concordo muito contigo. Se você fosse resumir os últimos 15 anos do Bolo da Madre em algumas frases ou em uma grande frase, como que você resumiria isso? São 12 anos. 12, perdão. São 12 anos. Esse ano fez 12. Legal. Uma grande frase? Olha, algumas palavras. Palavras? A Bolo da Madre, ela tem algo que ela alcança o consumidor de uma maneira muito gostosa, que é realmente essa celebração, esse encontro, esse movimento de mesa. Então, ela sempre me trouxe muito entusiasmo nesse lugar. Que legal. Então, se eu fosse resumir a Bolo da Madre em palavras, eu diria que ela é uma celebração, é uma alegria, família, são encontros felizes. A Bolo da Madre, ele tem esse DNA de encontro, de celebração. Então, se fosse para resumir tudo isso, é o que a Bolo da Madre é. Que legal. Isso me traz, assim, uma alegria imensa trabalhar com isso, né? Entregar algo tão afetivo, tão bonito. E gostoso. E gostoso. Isso, muito gostoso, Pedro. Muito bom. Dani, a gente vai chegar, já está acabando. Foi muito legal o nosso bate-papo. Acho que a gente poderia durar mais umas 2, 3 horas daqui de conversa. E a gente sempre acaba o nosso Pós do Varejo trazendo um desafio para quem está aqui comigo. Eu gostaria que você convidasse o nosso próximo convidado. Quem que você gostaria que viesse para cá? Você sabe, eu gosto muito do food service, como eu falei para você. Eu traria Simone Galante. Simone Galante, da Galunion. Legal. Eu acho que ela tem uma expertise nesse lugar de food, de pesquisa, de tendência, de eventos, de educação no food service. Que legal. Então, eu acredito que ela agregaria muito para esse programa, como ela agrega também no meu aprendizado na Bolo da Madre. A Simone é uma grande parceira nossa. Bom. A gente sempre está junto nos eventos da Galunion. Vai para Chicago junto. Sim. O Júlio, que é sócio dela, também esteve conosco aqui. Então, a Simone. Legal. Ela agrega muito no convite logo mais será feito. Pessoalmente ainda. Olha só. Legal. Muito bom. Dani, muito obrigado. Foi um bate-papo incrível. Eu tô doido para abrir o meu bolo gelado aqui. Olha. Tá só esperando a gente acabar aqui para comer. Muito obrigado mesmo pela parceria agradeço, de Pedro. Quase 11 anos junto conosco. Sim. Tenho certeza que os próximos 11, 12 virão. Sim. Contem conosco e vamos em frente. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Valeu. Nosso bate-papo hoje foi com a Dani Pelipas, co-founder da Bolo da Madre, uma marca que traz afetividade em todos os seus sentidos. Dani, muito obrigado mais uma vez. Conte conosco. Eu tenho certeza que os próximos 15, 20 anos estaremos lado a lado ainda. Eu agradeço. Foi um prazer estar aqui com você e falar um pouquinho da Bolo, né? Sempre uma história que a gente gosta de contar. Obrigada, Pedro. Obrigado, querida.